Estamos de volta com bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. E agora vamos falar do Cruzeiro. Bom, o Cruzeiro, que cumpriu sua missão na temporada, conseguiu 2 títulos do Mineiro e da Copa do Brasil e garantiu também sua participação na Libertadores no ano que vem. Guilherme, podemos dizer que foi uma boa temporada aí para o Cruzeiro? Dentro da expectativa da diretoria e do torcedor, sim. É claro que ficou aquele gostinho de amargo, né, na Libertadores, por tudo que aconteceu na partida com o Boca Juniors, mas o título da Copa do Brasil veio para dar uma apaziguada nos nervos, nos ânimos. O Cruzeiro conseguiu aí garantir uma boa quantia em dinheiro também nessa temporada, quase 77 milhões de reais. Então, foi uma temporada que o torcedor do Cruzeiro pode comemorar, que a diretoria do Cruzeiro também comemora, uma diretoria que assumiu esse ano e já ganhou um título importante, um bicampeonato de Copa do Brasil. Então, foi um ano satisfatório para o Cruzeiro, sim. Mas já precisa pensar em reforços, né, Fred? Principalmente nas laterais, no ataque também tem sido cogitado alguma possibilidade. Você tem algum nome que você acha que poderia vir para o ataque do Cruzeiro? Bom, eu acho o seguinte, o atual time titular do Cruzeiro é muito bom. Se tivesse que investir em um jogador, na minha opinião, é um jogador para jogar pelos lados do campo, que é uma função que talvez o David faria. Ele até ganhou alguns pontinhos aí nesse final de Campeonato Brasileiro, acho que conquistou um pouco mais de espaço, mas ainda não é aquele jogador para atuar naquela situação. Eu acho que falta um jogador assim, faltam reservas, a gente sabe disso, falta um reserva ali no meio-campo, né? A gente sabe que quando falta um dos 3 jogadores ali de armação e de chegada ao ataque, Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta, quando falta um deles, o time sente um pouco né? Falta, eles se completam, eu acho que falta isso. A gente sabe também que se perdeu a Arrascaeta é um problema gigantesco e a gente sabe também que se chegar uma proposta boa, o Cruzeiro não vai segurar. Isso é fato, né? Eu acho que é fundamental pensar na questão da zaga. O Manuel fecha o ano como reserva com um ano em baixa, né? Vai ter o menino Kaká, que vai ganhar um pouco mais de espaço, mas ainda acho um pouco verde ainda para encarar a Libertadores, Copa do Brasil, jogos pesados. Vai perder o Lucas Silva no meio do ano, então acho que tem que pensar em opções ali para reserva, até porque as opções que vieram esse ano para completar o elenco não funcionaram. Bruno Silva, Mancoedio, Marcelo Hermes, entre outros, né? Vai ter que pensar no ataque. O Fred, para mim, em forma, é disparado o melhor atacante. Vai ficar com Barcos? Vai ficar com 2 jogadores experientes? Vai abrir mão realmente do Sassá? Que é uma grande dúvida, o que tem falado ultimamente, Sassá fica, Sassá não fica, né? Eu acho que ele sai, eu acho que ele é uma boa moeda de troca. Mas aí é o seguinte, vai deixar como titular o Fred, um jogador mais experiente. Se o Fred tiver um ano bom fisicamente, ok. Se não tiver, pode voltar a ter, né, ser um problema essa posição no Cruzeiro. Bom, a gente vai ver também agora alguns personagens do Cruzeiro. Vamos começar aí pelo Dedé. O Dedé foi o mais falado esse ano, né, Paulinho? Que campanha, que atuação. A recuperação dele foi fantástica, né? Um cara que ficou parado mais de 2 anos e voltar no nível que ele voltou, já indo para a seleção novamente, sendo campeão da Copa do Brasil. Quer dizer, ele e o Jeromel são os 2 melhores, para mim, zagueiros que atuaram no Campeonato Brasileiro, né? Tem alguns outros também que foram bem, mas eu acho que os 2 são em destaque disparados aí, os melhores. E Dedé, né, com um time bem formado, isso ajudou muito ele também, né? Não vamos colocar também que o Dedé, não é o Dedé também não. O Cruzeiro tinha uma zaga muito boa, né? Uma formação já certinha, um time montado, e ele entrou e encaixou bem. Lógico que tem toda, né? Todo o mérito, né? Mérito dele. O Léo cresceu muito esse ano, né, Paulo? O Léo jogou muito no Campeonato Brasileiro fantástico, né, cara? O Léo fez 59 jogos na temporada e recebeu 2 cartões amarelos. Exatamente. Fez. Muito pouco. Não, é praticamente nada. 59 jogos para um zagueiro. O zagueiro, querendo ou não, às vezes disputa jogadas mais ríspidas. Ele é muito disciplinado, né, o Léo? O Léo é o atleta na concepção da palavra. Né? Ele é o atleta na concepção da palavra, é o cara que se cuida fora de campo, né? Não extrapola os limites, né? Que a gente sabe que no futebol existem, acontecem, tem uma vida regrada também fora do gramado. Então, ele é um atleta na concepção da palavra e isso se reflete dentro de campo. E 2 cartões, né, Pio? Jogando jogos decisivos mata-mata, Copa do Brasil, do Libertadores. Foi um ano realmente para parabenizar. Acho que o Léo foi fundamental também.
refletiu também no desempenho do Dedé. Merece certamente. muito destaque, a gente tem que sempre falar que é óbvio que o Dedé, por toda a situação que viveu, ganhou o destaque, né, retomando, ressurgindo para o futebol, mas a gente não pode deixar de falar do Léo, que fez uma temporada, na minha opinião, excepcional. Mas, Guilherme, uma pergunta. Se o Dedé não tivesse jogado tantas partidas, você acredita que o Cruzeiro teria chegado onde chegou? Você acha que o Dedé foi um dos principais responsáveis por essa conquista do Cruzeiro esse ano? Ele tem um papel, uma parcela muito importante nisso tudo, viu, Ana? Mas eu concordo com o Paulinho. Acredito que o conjunto do Cruzeiro, principalmente ali a linha defensiva, os volantes, né? E o Dedé mesmo falou nesse ano que ele aprendeu, ele vê o futebol de uma forma diferente. Os volantes auxiliando mais, ele conversando mais com os volantes, ajudando mais, melhor no posicionamento. Então, acredito que todos esses fatores contribuíram para o próprio conjunto Fábio, melhor. né? Quantas vezes a gente viu o Fábio salvar o Cruzeiro esse ano de uma derrota, do empate, de um jogo que estava ganho? Isso aí ao longo dos anos, né? Tô falando, né, na Sim. volta do Dedé, né? Claro. Então, assim, eu não... Lógico que o Dedé tem um mérito, mas, gente, o Cruzeiro tem um time muito bem formado. Agora tem mais um personagem aí para a gente poder comentar, que é o Arrascaeta. Também foi muito importante nessa campanha do Cruzeiro, né, Fred? Melhor camisa 10 em atividade no Brasil em 2018. Tranquilamente. Ganhou o prêmio, inclusive. Tranquilamente. Ontem Mesmo sem ter nessa- feito um baita brasileiro, né? Ganhou o prêmio do Brasileirão, mas, na minha opinião, muito mais do que no brasileiro. Fez uma ótima Copa do Brasil, foi decisivo. Um jogador fundamental, não tem peça para substituir. É um jogador com mercado, um jogador novo, um jogador que cresceu ao longo dos anos, né? Chegou um pouco tímido quando veio do Uruguai ainda, demorou um tempo para se adaptar. E com o passar dos anos, é um jogador confiável, um jogador com muita frieza na cara do gol, um jogador que tem uma qualidade imensa nas assistências. Enfim, esse ano foi um ano brilhante. Poderia ter sido mais brilhante ainda se ele tivesse feito uma boa Copa do Mundo. Claro. Mas aí ele foi o ponto baixo do Arrascaeta nessa temporada. Em relação ao Cruzeiro, para mim, perfeito. E a E gente tem não pode falar, Guilherme. Tem um detalhe interessante que a gente observa, o Arrascaeta chegou ao Cruzeiro em 2015, o Cruzeiro estava com um time completamente desequilibrado, um time que passou aí por muita dificuldade no Campeonato Brasileiro. O Mano Menezes veio para o Cruzeiro em 2015 e ajudou o time a sair daquela draga que viveu. O Arrascaeta foi crescendo de produção. 2015 ele foi um jogador muito... Ele é tímido, né? Nas palavras, dentro de campo não, mas no trato, no dia a dia, é um cara muito tímido. E aí a gente foi vendo a mudança até de personalidade do jogador. Melhorou o português, falando melhor o português. Antes as entrevistas dele eram assim, si, bueno, bueno. E tentava enrolar e não conseguia. Agora o Arrascaeta está completamente adaptado, não só ao futebol brasileiro, mas no ambiente de Minas Gerais, E principalmente. tem a importância do Mano Menezes nessa Claro. Isso história, que a gente ia né? falar agora. A gente não pode deixar, né, gente, de falar aí do Mano Menezes. Pode falar, Fred. Porque o Mano saiu, voltou em relação ao Arrascaeta, fez o Arrascaeta crescer. Se não tivesse ficado ano passado, depois daquela eliminação na Copa Sul-Americana, lá para o Nacional do Paraguai, talvez a gente estaria falando aqui de 2 títulos seguidos da Copa do Brasil. O Mano tem um papel fundamental. Vai ter gente que não gosta do estilo dele, que várias vezes deixa muito o adversário jogar, faz 1-0 e segura a onda, mas na boa, o torcedor gosta de título. E foi isso que conseguiu. Não tem a frase do Levir Coupe que fala, é um burro com sorte? O Mano é um teimoso com sorte. Foi muito no limite, né? Ele foi muito confiante, né, Na gente? minha opinião, em alguns momentos, ele passou muito no Ele limite. arriscou muito. É porque os aquela títulos- questão, se não tivesse dado certo também, ia cair tudo pra cima dele. Exatamente. Talvez ele nem estaria Nem como estaria aí, técnico né? do Cruzeiro. Né? Eu acho que assim, os Pelo títulos... que a gente Ele sabe do arriscou futebol. tudo nessa final da Copa do Brasil, né, Fred? Imagina se o Cruzeiro não ganha essa Copa do Brasil. Pois é, aí que... Sem dúvida. Acabava o E ano. conversando nos bastidores, né, nas histórias que a gente vai apurando aqui e ali, o Cruzeiro tinha o Lucas Silva como titular absoluto e na final, o primeiro jogo da final, o Lucas Silva não jogou e jogou o Ariel Cabral. Daí que vem aquele papel de toda a comissão. E pelo que a gente apurou, o Sidney Lobo foi uma das peças, o auxiliar do Mano Menezes, que fez com que o Mano entendesse que era melhor escalar o Ariel Cabral naquela primeira partida contra o Corinthians e acabou dando certo. Importância Ou seja, de quem trabalha junto isso que eu ia falar. há 15 anos, né? É, por trás do Muito Mano, tempo. então tem esse trabalho Sim. todo do auxiliar, que ainda não faz toda a diferença. No futebol nunca é alguém sozinho, sempre tem, divide-se o mérito e também a culpa e o pesar pelas derrotas, pela perda de título. O futebol é um conjunto, é um esporte coletivo. O fato- Não é o tênis que o cara vai jogar e decidir uma partida sozinho, né? No futebol o é fato diferente. é que no ano que vem, né, Pio, o torcedor do Cruzeiro pode esperar que
vai tomar uns sustos ainda. A tendência é que avance, porque tem um time de qualidade, especialmente se não perder nenhuma peça do time titular, mas o Mano vai nessa. Com certeza. Vai nessa, ele vai passar um susto ainda no pessoal ainda. Bom, gente, antes a gente conferir a participação do pessoal de casa, eu tenho uma dica para você que precisa de um emprego e quer trabalhar numa empresa que te paga um salário justo e ter uma ótima estrutura. Você precisa de um emprego com uma boa remuneração e uma ótima estrutura de trabalho? Mande seu currículo para mundiale.com.br. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundiale é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundiale tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muitas chances de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundiale é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Então, não se esqueçam, pessoal, estão procurando um emprego? Mande seu currículo para a Mundiale no www.mundiale.com.br. Agora a gente vai ver aqui a participação do pessoal de casa. Só que assim, muita gente, Guilherme, está cogitando a possibilidade do Ramires ir para o Cruzeiro. Os torcedores querem porque querem que ele venha, mas parece que não tem chance. O que você tem que te falar sobre isso? Desde o meio do ano, existe esse burburinho a respeito de uma possível volta do Ramires. E agora, o que aconteceu? O Dedé tirou uma foto com o Ramires recentemente, aí colocou nas redes sociais e o torcedor do Cruzeiro ficou assim, volta, não sei o que. Então, não tem nada em relação à volta do Ramires, é um desejo do torcedor. Oficialmente e nos bastidores não se cogita o retorno desse jogador, até que ele está encerrando o contrato na China, né? Ele quer sair do futebol chinês, mas até então o Ramires não é um nome para o Cruzeiro, por enquanto, na temporada do ano que vem. E não é um jogador barato, né? Não é barato. E a gente já sabe que a situação financeira do Cruzeiro não é legal, tem problemas, vai ter que usar aí jogadores para fazer uma composição do elenco, mexer no elenco, fazendo trocas, né? Já falou-se em Bruno Henrique dos Santos, aí alguns jogadores do Cruzeiro poderiam ir para lá. Então o Cruzeiro vai conseguir mudar o elenco dessa forma, fazendo trocas pontuais com outros clubes. Bom, agora eu tenho mais um recado para você que se preocupa com a sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Então, pessoal, se você precisa fazer uma fisioterapia ou pilates, procure o CROT. Lá você poderá ser atendido por grandes profissionais e mudará a sua vida. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando sobre o Atlético. Não saia daí.